Feche os olhos e respire profundamente. Permita que esse momento seja só seu. Você não precisa fazer nada agora. Apenas estar aqui, presente, e permitir que o seu corpo descanse e que a sua mente possa começar a desacelerar. Muito bem. Enquanto escuta a minha voz e a música suave preenche o ambiente, você pode começar a perceber os pequenos sinais do seu corpo. Talvez a temperatura do ar tocando a sua pele ou o leve movimento da respiração. E tudo bem se pensamentos vierem. Você não precisa afastá-los. Pode apenas observá-los e deixá-los passar, como nuvens que se movem no céu. Aos poucos, você vai se conectando com o agora, como se cada respiração te levasse um pouco mais para dentro de você mesmo, do seu mundo interno, da sua história. E talvez você perceba que o corpo já começa a relaxar sozinho, começando pelos pés. É como se uma energia suave, uma onda de tranquilidade começasse a se espalhar, dos pés para as pernas, dos joelhos até as coxas. E agora, o abdômen relaxa, o peito se solta e o coração bate num ritmo sereno. Cada célula do seu corpo está ouvindo essa mensagem de paz, de acolhimento. A onda sobe pelos ombros, desce pelos braços, até as pontas dos dedos. A tensão vai se dissolvendo, como se estivesse sendo levada por uma chuva quente e leve. Agora, o pescoço relaxa, o maxilar suaviza, a testa se alisa e a mente se abre como uma flor, pronta para receber aquilo que veio buscar. Você está segura aqui. Não precisa ser resolvido nada agora. Nenhuma expectativa precisa ser atendida. Esse é o seu tempo, o seu espaço, o seu santuário interior. E talvez você se permita imaginar um lugar seguro, um lugar só seu, criado pela sua mente. Pode ser real ou totalmente imaginário. Talvez uma floresta, uma praia tranquila, um campo com flores, ou qualquer lugar que faça você se sentir protegida, acolhida, amada. Veja os detalhes desse lugar, as cores, as texturas, o som do vento, o cheiro no ar. E, quando estiver pronta, você pode escolher se sentar ou se deitar nesse lugar seguro, como se preparasse seu coração para algo completamente especial. Porque daqui a pouco você será convidada a caminhar por uma trilha até reencontrar alguém muito importante, uma parte de você, que talvez tenha sido esquecida ou apenas colocada de lado, a sua criança interior. Mas, por enquanto, não há pressa. Continue por aqui, nesse espaço de calma, e continue respirando profundamente, inspirando leveza, expirando tensão. Você está fazendo isso muito bem. Nesse lugar seguro, onde você se encontra agora, uma trilha começa a se formar, como se o próprio solo estivesse te convidando a caminhar. Você pode observar que essa trilha é muito acolhedora, com cores suaves, talvez ladeada por árvores, flores ou luzes sutis, como se o tempo e o espaço estivessem se dobrando para te levar aonde tudo começou. E a cada passo que você dá nessa trilha, é como se você caminhasse de volta, não no tempo do relógio, mas no tempo da alma. Você sente o ar mudando suavemente, o ambiente se tornando mais leve,
mais familiar, como se estivesse se aproximando de uma parte de você que sempre esteve esperando por esse momento. E agora, lá na frente, você pode ver uma presença. É alguém pequeno, talvez sentada, ou em pé, brincando, ou apenas esperando. Observe com carinho como ela está vestida, a expressão em seu rosto, o jeito como se move. Essa é você, a sua criança interior, a parte mais pura, mais sensível e mais verdadeira do seu ser. Aproxime-se um pouco com respeito, com amor, com ternura. Talvez você queira se ajoelhar para ficar na mesma altura, ou apenas se sentar ao lado dela. E, quando estiver pronta, você pode olhar nos olhos dessa criança e dizer do fundo do coração: eu voltei, eu te vejo e sinto muito por ter deixado você sozinha por tanto tempo. Observe a reação dela. Talvez lágrimas surjam nesse momento, ou um sorriso tímido, ou até mesmo um olhar desconfiado. Tudo bem. Ela tem o direito de sentir o que sente. E você está aqui, agora, de verdade. Você pode segurar suas mãos, acariciar seus cabelos, ou simplesmente ficar em silêncio, permitindo que ela sinta sua presença. E, aos poucos, você pode dizer coisas que talvez ela nunca tenha ouvido. Frases simples, mas poderosas, como: você é importante, você é amada, você não precisa ser perfeita para ser aceita, você é suficiente, exatamente como é. Talvez ela queira te contar algo, mostrar uma lembrança, ou simplesmente te conduzir para um lugar especial do passado. Uma cena, uma memória. Confie nela. A sua criança interior sabe exatamente onde está a raiz da dor e também onde está a chave da sua cura. Permita-se ouvir com o coração, sem julgamentos, sem pressa, apenas presença, apenas agora. E se em algum momento você perceber que essa criança carrega algum peso, como uma mochila ou uma expressão triste, você pode perguntar com todo o amor do mundo: tem algo que você quer que eu saiba? Tem algo que está muito pesado aí dentro? Eu posso te ajudar a soltar tudo isso nesse exato momento? E então, acolha o que vier. Se for tristeza, abrace. Se for raiva, escute. Se for medo, acolha com amor. Você pode dizer a ela: agora você não está mais sozinha. Eu sou adulta hoje e estou aqui para cuidar de você. Você não precisa carregar tudo sozinha. Talvez, nesse momento, a criança se permita chorar, ou sorrir, ou simplesmente se aninhar nos seus braços. E você pode sentir que algo começou a se transformar dentro de você. Esse reencontro é sagrado. É um passo profundo em direção à inteireza. Fique com ela por mais uns instantes, respirando juntas, sentindo o calor desse vínculo sendo restaurado. E, quando estiver pronta, você pode dizer: eu estarei sempre por aqui. Você é parte de mim. E juntas vamos curar o que precisa ser curado. Nesse momento, um novo portal começa a se abrir diante de vocês duas. Esse portal te convida a visitar uma memória ou uma cena significativa da sua infância, onde talvez algo tenha te ferido, ou onde o perfeccionismo ou um sentimento de não ser o suficiente tenha começado.
Mas agora você não está indo sozinha. Você tem a sua criança ao seu lado. E você tem a força do amor que começa a despertar dentro de você. Respire fundo, pegue na mão dela e dê o primeiro passo. Você e a sua criança interior continuam caminhando, de mãos dadas, com o coração batendo muito forte, mas dessa vez não de medo, e sim de coragem. À frente, um portal se abre e, através desse portal, você entra numa cena antiga, um momento que marcou a sua infância, onde a dor talvez tenha começado a se formar. Talvez você esteja numa sala conhecida, num quarto, numa escola ou em qualquer outro ambiente que sua memória recriar. Observe os detalhes, o ambiente, a sensação no ar, os olhares, as palavras ditas ou não ditas. E aí estão eles, talvez o seu pai, sua mãe, ou alguma outra figura de autoridade significativa. Eles estão ali, mas não como culpados, como partes da história que será curada a partir de hoje. Observe suas expressões, como eles falam, como olham para aquela criança que você foi. E veja como essa criança reagia. Se calava, tentava agradar, tinha medo de errar, de não ser o suficiente. Agora, com a força da sua consciência adulta, você se aproxima da cena e se posiciona ao lado da criança. Você é a guardiã dela nesse exato momento. Você é a mulher que ela precisava naquele momento. Com coragem e amor, você olha para essa figura que feriu essa criança. E talvez, pela primeira vez, possa dizer: eu vejo você, vejo a sua história. E também vejo o quanto minha criança se machucou com o que aconteceu aqui. Se for seu pai, você pode dizer: pai, talvez você tenha feito o melhor que pôde, mas sua forma de me cobrar, de me exigir, de me comparar, me fez acreditar que eu não era o suficiente. Se for a sua mãe, pode dizer: mãe, eu sei que você também carregava suas dores, mas quando me pressionava a ser perfeita, quando não reconhecia todo o meu esforço, eu senti que precisava me anular para ser aceita. Talvez você perceba que essas figuras não sabiam o que estavam fazendo. Talvez tenha sido dura, porque também foram feridas. Talvez exigiam demais, porque esperavam o que nunca tiveram. E então você pode dizer: hoje eu escolho soltar o que não era meu. Escolho devolver as cobranças, as necessidades de perfeição e o sentimento de não merecimento. Nesse momento, imagine que você está segurando um objeto simbólico. Algo que representa todo o peso que carregou por anos e anos. Pode ser uma mala, uma pedra, um caderno cheio de regras. E, com todo respeito, você devolve esse objeto àquela figura, dizendo: isso não me pertence. Isso vem da sua história e não da minha essência. Hoje eu me liberto. Observe a reação. Talvez venha resistência ou surpresa, mas isso não importa tanto agora. O mais importante é que a sua criança está olhando para você, com os olhos cheios de esperança, porque ela está vendo que alguém finalmente a defende, a protege, a honra. Nesse instante, surge uma luz entre vocês duas, uma figura simbólica que representa o guardião da cura. Pode ser um ser espiritual, um ancestral, ou apenas uma energia luminosa.
Essa presença segura sua mão e com voz tranquila diz: você não precisa mais lutar por amor. Você já é amor. Você não precisa ser perfeita para ser digna. Você já é o suficiente. Agora, você se vira para a sua criança, olha nos olhos dela e diz com toda firmeza: a partir de hoje, ninguém mais vai te calar. Ninguém mais vai te cobrar para ser aquilo que não é. Você está completamente livre. Livre para ser você mesma. Livre para errar. Livre para experimentar. E, ainda assim, ser digna de todo o amor do mundo. E, nesse momento, algo começa a se dissolver. As palavras duras, as cobranças, as comparações, tudo isso se torna poeira e se esvaem com o vento. São levados pelo vento. Sua criança agora sorri abertamente. Talvez te abrace. Talvez pule de tanta alegria. Talvez apenas respire aliviada. Vocês se olham e sabem, um elo foi restaurado. E agora você escolhe algo completamente novo. Um símbolo de força e amor para entregar à sua criança. Pode ser um colar, uma pedra especial, uma flor ou qualquer objeto que represente a seguinte frase: você é suficiente, você é amada. Entregue esse símbolo a ela e diga: sempre que olhar para isso, lembre-se de que você não precisa se provar. Você já é tudo o que precisa ser. Agora, segurem as mãos e saiam juntos dessa cena, levando com vocês apenas o que é verdadeiro, o que é leve, o que é cura, deixando para trás as amarras, as exigências, as mentiras sobre quem vocês são. Voltem para o lugar seguro, o santuário onde tudo começou. E aí, abrace fortemente sua criança e diga em seus olhos, olhando nos seus olhos: você está comigo agora. E eu prometo cuidar de você com amor, paciência e verdade. Sinta a fusão acontecendo, como se vocês duas fossem se integrando, como se aquela criança voltasse para o seu coração, não como ferida, mas como força, como verdade, como essência. Você está pronta para algo novo. E no próximo momento, iremos liberar o que ainda restar e reprogramar sua mente com a verdade que cura. Você está de volta ao seu lugar seguro, mas algo mudou completamente. Você sente no corpo e na alma que uma parte esquecida de você foi acolhida, vista e curada. Agora, sente-se um momento, ou deite-se nesse lugar sagrado. Permita que tudo o que viveu se acomode, como se sua mente estivesse absorvendo cada detalhe, com amor e leveza. Respire fundo e, a cada respiração, você permite que tudo se organize dentro de você, como se cada célula estivesse ouvindo. Como se cada célula estivesse ouvindo essas novas mensagens. Mensagens que libertam, que nutrem, que reescrevem toda a sua história. E talvez você queira fechar os olhos internos também e se permitir apenas sentir. Sentir a libertação. De não precisar mais agradar para ser aceita. De não precisar mais alcançar padrões inalcançáveis. Sentir a leveza de simplesmente ser quem você é, sem medo, sem culpa, sem esforço. Agora, repita mentalmente, ou apenas ouça com atenção, essas palavras que vêm do seu próprio coração. Eu sou
suficiente exatamente como sou. Eu não preciso me provar. Meu valor não está no que eu faço, mas em quem eu sou, em minha essência. Eu me permito aprender. Eu me permito errar. Eu me permito crescer com amor e compaixão por mim mesma. Eu sou digna de amor, mesmo nas minhas imperfeições. Eu sou humana. E isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Eu acolho a minha história e transformo minhas feridas em força. Cada dor é agora um ponto de luz em meu ser. Talvez você perceba que, ao repetir essas frases, algo dentro de você começa a se expandir. Um espaço novo, um campo de possibilidades, um campo de infinitas possibilidades, como se estivesse replantando o seu jardim interno. E as sementes fossem essas novas verdades. Você pode imaginar essas palavras flutuando ao seu redor, como pétalas douradas que se aproximam e entram suavemente pela sua pele, pelo coração, pelo centro da sua mente. E cada pétala traz uma mensagem. Uma delas diz: você é livre. Outra diz: você pode confiar em si mesma. E uma outra: você é valiosa simplesmente por existir. E agora, comece a visualizar a mulher que você está se tornando nesse exato momento. Como ela se sente ao acordar? Como ela caminha? Como ela se posiciona? Como ela se olha no espelho? Veja essa nova versão de si mesma, confiante, tranquila, com os ombros leves e os olhos brilhando de presença, brilhando de esperança. Essa mulher carrega a sabedoria da jornada, sem precisar mais de armadura do perfeccionismo. Ela trocou a rigidez pela presença, a cobrança pela autocompaixão. Você pode se aproximar dela e perguntar: o que você gostaria de me dizer? E talvez ela sorria e responda: você já é tudo o que precisa ser. Agora é só lembrar e viver a verdade de quem você realmente é. Sinta essa mulher se aproximar e se fundir a você, como se fossem uma versão futura, voltando no tempo, para te ajudar a lembrar. E agora, com ela dentro de você, você pode repetir: eu sou capaz, eu sou forte, eu sou luz, eu sou amor, eu me honro, eu me respeito, eu me liberto do que não é meu. A partir de hoje, eu não caminho mais sozinha. Tenho comigo a força da minha essência. Tenho comigo a minha criança. Tenho comigo a mulher que estou me tornando. E, nesse instante, um novo símbolo surge diante de você. Pode ser uma chave, uma flor, um cristal, ou qualquer objeto que represente essa nova identidade. Pegue esse símbolo e guarde em seu coração. Ele será o seu lembrete. Sempre que duvidar de si, basta lembrar desse momento e dizer: eu sou, eu posso, eu mereço. Deixe essas frases se gravarem em sua mente, como trilhas luminosas no seu subconsciente, como códigos de cura sendo ativados. Você está se reconstruindo, de dentro para fora, e tudo começa agora. Permaneça em silêncio por alguns instantes, respirando essas novas verdades, sentindo o seu corpo, sua alma, tudo isso se alinhando perfeitamente. Você está voltando para si, inteira, mais leve, mais verdadeira. E no próximo momento, iremos selar essa experiência com gratidão e com um retorno suave e amoroso.
Permita-se permanecer por mais um instante, envolvida nessa atmosfera de extrema paz, sentindo que algo precioso foi restaurado, seu coração, sua força, sua essência. E agora, aos poucos, vamos iniciar o retorno, mas dessa vez um retorno diferente. Você não volta à mesma realidade, você volta renovada, você volta reconectada, como uma nova consciência sobre si mesma. Imagine que está caminhando de volta pela trilha, aquela que te trouxe até aqui. Só que agora, com passos mais firmes, mais leves, a sua criança interior caminha junto com você, mas não está mais ferida. Agora ela está toda sorridente. Ela confia em você. Vocês duas se tornaram uma só. E essa união vai te acompanhar a partir de agora, em todo momento de sua vida, em cada decisão, em cada escolha, em cada desafio. Sinta seu corpo presente novamente. Sinta os pés, as mãos, o peito. Respire mais profundamente agora, como se a cada respiração você ancorasse essas verdades dentro de si. E, quando quiser, coloque a mão sobre o seu coração e diga mentalmente ou em voz baixa: eu sou suficiente, eu sou digna, eu sou livre, eu me escolho. E esse gesto simples será a sua âncora. Sempre que precisar se lembrar de quem você é, basta colocar a mão sobre o peito e respirar, lembrando dessa jornada e de tudo que curou aqui hoje. Agora, comece a se mover suavemente, talvez mexendo os dedos das mãos, os ombros, abrindo os olhos bem devagar. Leve o tempo que precisar. Você está de volta, mas não é mais a mesma. Você é mais do que jamais foi. Gratidão por ter permitido essa jornada. Gratidão por ter se escolhido. Gratidão por existir.